Mas eu quero só insistir no Insista. advogado do diabo aqui. Adoro. A expectativa de vida, ela não aumentou no decorrer dessa história da humanidade? Tá, é recente, eu entendo, com relação a sei lá, um milhão de anos atrás. Mas, pô, antigamente, sei lá, nossos pais, nossos avós viviam bem menos. Se a gente está comendo pior, se a gente está comendo mal, a gente não deveria morrer mais cedo? Existe um ponto aí de virada que se chama remédio. Remédio remedeia. Nossa, que belíssima conjugação. Muito bem. Obrigado. É que ela é professora de português. Eu percebi. né? Nossa, que coisa rara. Fiquei até emocionada aqui. Obrigado, querida. Então, remédio foi feito para tampar buraco. E a morte é um buraco meio que a gente não gosta. Então, a medicina farmacêutica se desenvolveu e foi muito eficiente em evitar morte. Agora, não necessariamente estar vivo é viver, né? Podemos pensar nisso profundamente, tá? Então, é possível estar vivo sem viver? Com certeza. Hoje a gente tem tubos respiratórios, onde uma pessoa pode estar em coma com morte cerebral e está lá viva por 20 anos. Isso contou para a estatística? Contou. Quando não tinha intubação, essa pessoa tinha morrido mais cedo. Então, o tempo de vida do ser humano aumentou a despeito da doença ser muito maior e mais cedo. Antigamente, se morria, por exemplo, a expectativa média de vida dos anos 1900 era 50 anos. A pessoa ficava doente com 49 e morria com 50. Hoje, o ser humano fica doente com 20 e morre com 90. Ou seja, o que mudou? Remédio. Primeiro remédio que mudou a expectativa de vida do ser humano foi o antibiótico. Né? Ou seja, a pessoa pegava uma infecção e morria. Isso é doença? Isso eu sempre digo. Infecção não é doença. A gente chama de doença, mas não é. O que é infecção? É um bicho que entra na gente para comer a gente. Isso é natureza. Infecção não é doença. Sempre existiu. Né? É um outro bicho, só que a gente não vê e chama de doença. Uma resposta do organismo, né? A resposta do organismo é se defender desse bicho ou não. Mas qual é a diferença de ser comido por uma bactéria ou por um leão? É porque o leão tu vê. A bactéria tu não vê. Mas é a mesma coisa. Alguém está te comendo. Alguém está usando tu para fins de reprodução, manutenção da própria espécie. Não muda nada. Né? Então, a primeira coisa que aumentou a expectativa de vida do ser humano não foi mudança alimentar, não foi isso, não foi aquilo, não foi aquilo. Não, foi um remedinho que mata a bactéria. Foi um remedinho que mata o leão microscópico. Sim. Pronto, só aí já, ó, chuf. Tá? Foi a coisa que mais aumentou o tempo de vida na história da humanidade até hoje, antibiótico. Tá? E o que mantém a gente vivo? Um monte de remédio para manter vivo. Então, se o ser humano, e aí há sim muitas contradições na natureza, porque a gente não tem estudos ainda tão sérios assim, mas há contradições de espécimes achados aí em escavações de 30, 40, 50 mil anos, onde a média de vida era acima de 80 anos de idade. Ou seja, quando que começou a cair a expectativa de vida? Sabe quando? A partir da agricultura. Então a expectativa de vida do ser humano despencou com a agricultura. Foi para 40 anos. Tem ideia, na era vitoriana, 1700 mais ou menos, a expectativa de vida do ser humano era 40 anos. A menor expectativa da história da humanidade. Isso comprovado. Não, tanto que na Bíblia nós temos várias pessoas que vivem muitos anos. Exato. Claro, existe ali, né, algumas coisas questionáveis em termos de quanto tempo é isso. Né? Mas muita gente concorda, cientificamente, que era muito mais tempo do que a gente acha que era. Né? Então, o ser humano, com a alimentação natural, no mínimo vivia melhor. No mínimo. Porque tu imagina pegar um jovem desse aí de 20 anos de idade, né? Sem músculo, sem voz, sem nada. Joga na savana africana. Vamos ver quanto tempo que ele dura. Savana africana não é um lugar para gente fraca.
né? E foi ali que a gente se desenvolveu. O ser humano começou a sair da savana africana na última era do gelo, que começou há mais ou menos 30 mil anos atrás. Então, de 300 mil anos, faz 30 mil que a gente começou a povoar o resto do mundo. Mas olha como esse trabalho foi bem feito, né, doutor? Porque quando você fala a alimentação natural, o que vem à nossa cabeça? É vegetal e fruta. Alface. É, a alimentação é esse mundo fitness, Exato. essa coisa... Narrativa. Você não pensa em carne, Exato. você não pensa em proteína de forma alguma. Porque... Eu queria falar um pouquinho de fruta também. Não, né? na verdade, eu acho que quando fala em alimentação natural, a maioria das pessoas pensa em coisas que vêm direto da natureza, sem processamento, né? Mas, inclusive, frutas, vegetais... Mas acho que é mais da terra, né? Tipo, algo que você plantou, ou te colheu do pé, uma fruta. Isso, sem passar por processamento, Isso. né? Sendo que até as próprias frutas são ultra... Assim, tem muitas frutas que têm... Praticamente trabalho genético para crescer. Fruta que a gente come hoje veio da natureza. Nenhuma. Né? Desenvolve um pouco mais essa... Não é porque é plantado que vem da natureza. Ou seja, a partir do momento que a gente modifica geneticamente qualquer coisa, continua crescendo e vivendo e não é natural. Correto? É uma modificação artificial feita pelo ser humano. Quando que o ser humano começou a modificar os vegetais? Assim que aprendeu a plantar. Porque como é que se faz modificação genética? Seleção artificial, né? Ou seja, tu pega o trigo que dá mais semente com outro trigo que deu mais semente e reproduz os dois. Aí vai dar um trigo que dá mais semente. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Tu pega a banana supernatural, né, original da natureza, praticamente não tinha 10%, não 10 não, eu acho que não tinha 1% da parte branca que tem hoje. Sabe o pretinho lá, a sementinha que tem lá, que a gente quase nem vê? Aquilo ali era banana. Então, se tu abrisse a banana, só ia ter semente preta e uma camadinha, como se fosse um pintadinho do branquinho, que é o amido, que é o açúcar. Só que comer semente de banana não dava barato. Então o que o cara viu? Pô, comi essa aqui que tinha um branquinho mais grossinho, pô, gostosinho. Aquela lá também tem, vou reproduzir as duas. Opa, ficou mais gostoso. Ah, não vou pegar a que dei mais com a que tem mais, vou reproduzir. Pego a que tem mais com a que tem mais, reproduzir. Ou seja, isso é uma seleção artificial. Isso é criar uma espécie nova artificialmente. Muitas vezes a gente fala assim, houve mudança genética. Tu acha que foi pro laboratório e botaram um monte de ferramenta? Não é nada disso. Se tu tá super selecionando, tu tá modificando artificialmente o ambiente. Né? Mesma coisa, dando exemplo, os cachorros de hoje. O cachorro foi feito em laboratório, não tem espécie nova. Tem raças que são criadas assim. Na verdade, são criadas assim, super seleção. Aquele pug, falam que o pug, né? o pug. Assim, as espécies, as raças, perdão, novas são totalmente selecionadas artificialmente. Os cachorros de mais ou menos 100 anos atrás, não era nem 100 só, não era nem perto do que a gente vê hoje. Nenhum. Né? Por quê? Porque eu quero agora um cachorro sem focinho. Aí pego o que tem menor, com o que tem menor, com o que tem menor. Tanto é que pug, bulldog francês... Tem problema respiratório. Gravíssimos. Né? Porque foi selecionado para ser uma coisa que não é. Então a banana e todas as frutas que a gente come hoje, sem exceção, foram selecionadas artificialmente para serem vendáveis e gostosas e se reproduzirem com a maior facilidade possível. Isso não existia na natureza.
Agora, doutor, só uma dúvida. Se eu não como vegetais e frutas e tudo mais e fico na carne, ou às vezes um ovo, um leite, uma manteiga, eu não vou ter nenhum tipo de deficiência. Estou pensando com a mente comum aqui, Claro. tá? Deficiência de vitaminas, de minerais, de outros componentes alimentares que me seriam necessários? Primeiro, fazer uma pergunta para brincar um pouquinho com a cabeça da gente. Já visse um leão comendo um pratinho de alface de vez em quando? Não. Ele precisa disso para ser saudável? Não. Ou seja, nós, acabei de falar, somos super especialistas em adquirir nutrientes de altíssima qualidade daquilo que a gente foi feito para digerir. Né? Então, existe uma questão de densidade nutricional, que é uma coisa básica que não é sequer discutida hoje na ciência. Densidade nutricional é quanto mais complexo é o animal, mais nutrientes ele tem em menos espaço. Então o vegetal tem pouquíssimo, o vegetal é a base, ele tem pouquíssimo nutriente em muito espaço. Por isso que um boi tem que pastar o dia inteiro para conseguir ficar vivo. Né? Boi só faz 3 coisas na vida. 3. Né? Pasta, defeca e dorme. Acabou. Se ele não está dormindo, ele está comendo. E nem para defecar ele para de comer. Não dá tempo. Tá? Ou seja, ele tem que comer muito, senão não dá conta. A densidade nutricional é baixíssima. E ele é especializado em absorver nutriente desse tipo de alimento. A gente não. Como assim? Para ter uma ideia, um boi, a maior parte do intestino dele é o intestino grosso. Dá mais ou menos 70%, 80% do volume intestinal de intestino grosso. Para que serve o intestino grosso? Para ter bactéria. Intestino grosso é onde tem bactéria. O que bactéria faz? Quebra celulose, amido e consegue extrair dessa quebra os nutrientes. A gente não tem intestino grosso. O intestino grosso do ser humano é o mais curto de todos os animais. Então, não tem como a gente comer um vegetal e digeri-lo. Tanto é que todo mundo fala, carne não digere, né? Já ouvi essa? Carne apodrece, o estômago não digere. Já visse um pedaço de carne no teu banheiro? Agora, já visse milho? A gente não digere vegetal. Né? Então, a gente não consegue extrair nutriente de vegetal. A gente não é especializado nisso. Por outro lado, como que se extrai nutriente de um animal? Digerindo a carne e a gordura. Quem digere carne e gordura? Estômago com pH ácido. Qual é a acidez do estômago de um boi? Em torno, depende da espécie, mas em torno de 6 o pH. 7 é o pH neutro. 7 é água, 7 é nada. Né? 6 é o pH deles. Ou seja, eles não conseguem digerir nada que depende de ácido. Tá? Ou seja, se um boi comer carne, ele morre. Não serve para nada para ele. Passa reto. E vai putrificar no intestino e vai dar ruim. Né? Por outro lado, o pH do estômago do ser humano é 1,5. Muito menor. pH de 1,5. Cada 1 ponto de pH é uma progressão exponencial o pH. Ou seja, cada 1 ponto é o dobro. Ou seja, pH de 5,5 é o dobro mais ácido que 6,5. pH de 4,5 é o dobro mais ácido que 5,5. pH de 3,5 é o dobro e assim por diante. Ou seja, pH de 1,5 não é 6 vezes mais ácido. É exponencialmente, é 1000 vezes mais ácido. Tem algum animal na natureza que se assemelha ao pH do ser humano? Tem. Por exemplo, leões têm pH de 2. Leão, onça e assim por diante, os grandes felinos. E lobos, animal de pH de 2. Hiena. Como carniça. Hiena e urubu têm pH de 1,3. Ah, mais próximo então. Isso. A nossa origem biológica é carniceiro. Né? E aí a gente já consegue responder... Porque antigamente não tinha como guardar a carne na geladeira, né? Também, e mais do que isso. A gente consegue responder claramente porque a gente é o único animal caçador sem presa. Que essa é outra falácia dos defensores de que não temos presas, então não somos caçadores. Né? Já ouviram isso? Quem é defensor do... a gente
Desculpa, né? Porque eu não consigo falar cientificamente correto. Não existe dieta vegetariana. Existe dieta herbívora. Vegetariano é um nome fantasia que criaram. Porque só tem 3 tipos de animal. Herbívoro, onívoro e carnívoro. Então ninguém é vegetariano. Pode ser herbívoro, mas vegetariano não é. Tá? Vegetariano não é uma dieta. Né? Então, o ser humano o ser humano que defende que o ser humano é herbívoro diz assim, os herbívoros não têm presas, porque não foram feitos para caçar. É verdade. Só que esqueceram de um ponto crucial na evolução humana, que é quando a gente começou a ficar inteligente e a gente tinha como preferência a carne, a gente não conseguia caçar. A gente ainda era meio burrinho. Então o que sobrava pra gente? A carniça do leão. Então a gente tinha que comer carniça. Só que a gente comeu tanta carniça e tanta gordura que o nosso cérebro desenvolveu a ponto de, agora eu posso fazer uma lança, uma flecha, e não dependo mais da carniça, posso caçar o meu próprio bicho. Então a gente por uma questão de desenvolvimento cerebral, o único animal caçador que não tem presa. Tanto é que em todas as figuras de caverna, né, que se acha no Paleolítico, da Antiguidade, só tem gente com arco e flecha caçando bicho. Não tem ninguém comendo salada. Tem um homem da caverna plantando um alface. Não tem. Não tem. Né? Então, quer dizer, a gente primeiro foi carniceiro, e isso justifica, inclusive, o nosso pH mais potente do que o de um carnívoro puro. Tá? Por quê? Porque para digerir carniça a gente precisa de um pH muito mais baixo para matar as bactérias. Tá? Então aí o pH do estômago é o que controla todo o crescimento bacteriano do sistema digestivo. Né? Só que o problema é, a partir do momento que o ser humano para de comer carne, acreditando nessas falácias, o nosso pH começa a subir. Por quê? Porque não tem função, perde função. O corpo não é burro. Eu não estou usando nada para esse ácido aqui, não serve para nada. Nada que entra aqui precisa de ácido. Por que eu vou produzir ácido? Produzir ácido clorídrico do sistema digestivo é a parte que mais consome energia. Então, eu vou gastar energia toda? Não, para. Então, hoje em dia, o ser humano come qualquer bactériazinha, passa mal. Por quê? Porque o pH dele não serve mais para nada. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.